Querida alma, hoje o céu se abriu com uma força suave e clara, para que uma verdade pudesse finalmente ser entregue ao seu coração. Arcanjo Samuel me trouxe até você porque há algo profundo que precisa ser revelado. Algo que, talvez, você já tenha sentido, mas ainda não conseguiu compreender por completo. E essa revelação pode mexer com feridas antigas, mas também pode abrir espaço para o alívio que você tanto espera. Essa pessoa, sim, aquela que apareceu em sua vida e fez você acreditar que era especial, que havia sido escolhida, que estava sendo amada de um jeito único. Essa pessoa te colocou em um pedestal, te olhou como se você fosse algo raro, um brilho difícil de encontrar. Mas, ao mesmo tempo que te admirava, essa pessoa não estava preparada para lidar com tudo aquilo que você despertava nela. Você já sentiu que alguém te idealizou tanto que no momento em que você mostrou sua verdade, com suas emoções, suas fraquezas e suas dúvidas, essa pessoa recuou? Como se ela tivesse se apaixonado pela ideia de você e não pela sua presença real? Pois é isso que os anjos querem que você entenda agora. O que Arcanjo Samuel revela é que essa idealização foi, na verdade, um reflexo das inseguranças internas dessa pessoa. Ela te colocou tão alto porque lá de cima era mais fácil te admirar do que te alcançar. Você se tornou um sonho, uma imagem, um símbolo de algo que ela desejava profundamente, mas não sabia como ter de forma verdadeira. E é aqui que começa a dor. Porque, ao perceber que estava sendo vista como alguém quase inalcançável, você também sentiu o peso dessa expectativa. Te exigiram perfeição, constância, brilho. E em alguns momentos, quando você apenas queria ser compreendida, acolhida, ouvida, foi como se essa pessoa não soubesse mais como lidar com você. Como se, ao te ver como humana, ela tivesse se decepcionado com algo que só existia na mente dela. É doloroso se dar conta de que fomos admirados por aquilo que imaginavam que fôssemos e não pelo que realmente somos. Mas, ao mesmo tempo, essa revelação pode ser libertadora. Sabe por quê? Porque isso não tem a ver com o seu valor. Arcanjo Samuel me mostra que essa pessoa não recuou porque você era demais ou de menos. Ela se afastou porque projetou em você o que ela mesma não conseguia dar a si. E quando percebeu que teria que se encontrar de verdade para poder estar contigo em pé de igualdade, ela se sentiu pequena, assustada e fugiu. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: eu sou digna de ser amada como realmente sou. Esse gesto fortalece sua conexão com a verdade do seu coração. Agora preste atenção. Essa pessoa sente culpa. Ela olha para trás e percebe que, ao te colocar nesse pedestal, ela também te isolou. Você não foi convidada para estar ao lado dela. Você foi colocada acima, mas sem apoio. E essa solidão, essa distância, essa confusão de sentimentos te feriu. Mas há uma cura se aproximando. Arcanjo Samuel sussurra que essa situação foi um espelho para você enxergar o quanto já se exigiu demais. O quanto tentou ser perfeita para agradar, para manter um amor, para ser aceita. E essa tentativa constante de atender às expectativas dos outros te afastou, por vezes, da sua verdade mais pura. Quantas vezes você silenciou sua dor para manter a paz? Quantas vezes você engoliu lágrimas para não parecer fraca? Quantas vezes você sorriu quando tudo o que queria era colo? Os anjos viram tudo isso e querem que você saiba. Não há mais necessidade de fingir força. Não há mais espaço para se colocar no molde que criaram para você. Você tem o direito de descer desse pedestal. Você tem o direito de ser real, de errar, de sentir, de precisar. E o que Samuel revela agora é que a partir do momento em que você se permite ser você mesma, essa energia muda tudo. Aqueles que não souberem te amar com verdade por inteiro vão naturalmente se afastar. Mas aqueles que forem guiados pelo amor genuíno serão atraídos pela sua autenticidade. A boa notícia? Essa pessoa que te colocou nesse pedestal está prestes a passar por uma transformação. Arcanjo Samuel mostra que algo vai acontecer na vida dela que a fará enxergar o quanto te idealizou. Pode ser um momento de perda, uma crise pessoal, um sonho intenso,
mas algo abrirá seus olhos. E nesse momento, ela vai lembrar de você de um jeito diferente. Pela primeira vez, não como alguém perfeita, mas como alguém verdadeira. E isso pode acender nela o desejo de te reencontrar. Não para repetir o passado, mas para construir algo novo. Você estaria pronta para isso? Essa resposta mora em seu coração. Por enquanto, respire fundo. Você não precisa tomar nenhuma decisão agora. Só precisa acolher a verdade que chegou até você. Essa pessoa viu em você o que queria ser, mas agora é hora de você ver em si mesma tudo o que é, sem filtros, sem pressões, sem máscaras. Você é suficiente. Você não precisa de um pedestal para ser amada. Você só precisa ser você. Querida alma, agora que você entendeu o quanto foi colocada em um pedestal e como isso te afastou de sua própria essência, Arcanjo Samuel deseja te conduzir a uma revelação ainda mais profunda. Algo que talvez você ainda não tenha se permitido ver, mas que tem o poder de transformar não apenas sua dor, mas também o seu olhar sobre tudo o que viveu. Existe uma ferida silenciosa em você. Uma parte que, mesmo tentando parecer forte, ainda carrega a pergunta: por que não fui suficiente, mesmo sendo tudo o que pude ser? E essa pergunta ecoa em momentos de silêncio, quando você se lembra dos gestos, das conversas, do carinho que deu, e do vazio que ficou quando essa pessoa começou a te enxergar como uma projeção, e não como alguém de carne, alma e verdade. Mas agora vem a parte que pode aliviar seu peito. Arcanjo Samuel me mostra que essa pessoa nunca soube como lidar com alguém que se entrega de verdade. Ela viveu cercada por relações rasas, por trocas baseadas em controle, por experiências onde sentimentos eram mais um jogo de conquista do que uma conexão sincera. Quando você apareceu com sua luz, sua transparência, seu amor sem medida, ela não soube o que fazer. E o que uma alma despreparada faz quando encontra um amor verdadeiro? Ela recua, ela se assusta, ela sabota. E foi isso que aconteceu. Mas isso não significa que o sentimento não existia. Muito pelo contrário, o sentimento era tão forte, tão imenso, tão inesperado, que ela simplesmente não tinha estrutura interna para viver isso com maturidade. Ela confundiu intensidade com perigo, confundiu entrega com fraqueza e confundiu o amor com algo que precisava controlar para não perder o controle de si. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 144 para clamar a energia da verdade e da cura profunda. Esse número carrega a vibração da reconstrução emocional e da clareza. Os anjos veem você, sentem sua dor e estão aqui para segurar sua mão. Se essa mensagem tocou seu coração até aqui, sinta-se à vontade para apoiar essa entrega de luz e esperança. Seu gesto ajuda a manter viva essa missão de tocar almas com verdade. Voltando à revelação, essa pessoa te amava. Sim, amava. Mas o amor que ela sentia estava preso dentro de uma gaiola de inseguranças. Era um amor que não sabia como se expressar, que não tinha aprendido a lidar com a vulnerabilidade. E quando você começou a mostrar o quanto também precisava ser cuidada, o quanto também tinha dores, cicatrizes e sonhos, ela se sentiu pressionada, como se estivesse falhando, como se a imagem que criou de você estivesse se despedaçando. E aqui está a grande ironia. Você não fez nada de errado. Foi ao mostrar sua verdade, ao baixar sua guarda, que você ofereceu a maior prova de amor possível. E foi nesse momento que ela se afastou. Porque o que essa pessoa mais temia era ser espelho, era ter que olhar para você e ver todas as partes dela que ela mesma ainda não curou. Arcanjo Samuel me mostra que o afastamento não foi frieza, foi covardia, foi medo. E essa diferença é essencial para que você se liberte da culpa, porque você não foi rejeitada, você foi espelho. E espelhos, minha querida alma, nem sempre são confortáveis de encarar, mas o que você talvez não saiba é que essa pessoa sente sua falta até hoje, e não sente falta do ideal, sente falta de você, exatamente como é, do seu jeito de ouvir, do seu olhar que enxergava o que os outros não viam, do silêncio que acolhia, do riso que curava. E por mais que ela tente seguir em frente, nada preenche esse vazio. Você se tornou uma lembrança viva,
uma memória que retorna nos momentos de solidão, uma presença que mesmo distante ainda toca. E os anjos me mostram algo impactante. Essa pessoa está prestes a viver uma experiência que a fará encarar essa verdade. Pode ser um término, uma frustração profunda, um encontro com alguém que a confrontará. Mas, seja o que for, isso abrirá o caminho para uma nova consciência. Ela começará a enxergar que o erro não foi seu, foi a imaturidade dela. E quando isso acontecer, é possível que ela tente voltar, mas desta vez, com outra energia. Não mais com máscaras, mas com verdade. Não mais com promessas, mas com disposição. E aí você terá o poder nas mãos. Você não precisa decidir agora o que fará, mas os anjos querem que você comece a se preparar emocionalmente, porque quando essa verdade vier, ela virá com força. E você precisa estar pronta para escolher o que deseja, não a partir da dor, mas da consciência. Você não precisa mais aceitar migalhas para sentir que é amada. Você é inteira e merece alguém que te veja assim. Essa pessoa pode ter aprendido isso tarde demais, ou pode estar pronta para te reencontrar com o coração limpo. O tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a revelação está próxima, e ela mudará tudo. Você sente isso, não sente? Que algo está por vir? Essa sensação não é imaginação, é preparação. E Arcanjo Samuel está ao seu lado para garantir que dessa vez seja diferente. Querida alma, o que vou te revelar agora pode mudar tudo. Pode transformar a dor que você sentiu em clareza e o silêncio que te sufocava em uma resposta que você há muito tempo esperava. Arcanjo Samuel, me mostra que, por trás do afastamento dessa pessoa, existe algo ainda mais delicado. Ela não te deixou porque não te queria. Ela se afastou porque, no fundo, achava que não merecia ser amada por alguém como você. Essa revelação é como um sussurro difícil de ouvir, mas é verdadeira. A pessoa que te idealizou, que te colocou naquele pedestal, carregava dentro de si uma ferida tão antiga quanto profunda. Uma voz interna que dizia: você não é suficiente. Você não merece ser feliz. Ninguém vai ficar ao seu lado por muito tempo. E quando você apareceu com tanto amor, com tanta entrega, isso entrou em conflito direto com tudo o que ela acreditava sobre si mesma. Ela se perguntava: como alguém tão inteira, tão linda por dentro, poderia amar alguém como eu? E o medo dessa resposta a paralisou. Talvez ela não tenha te dito isso. Talvez nunca vá admitir com todas as palavras. Mas o que os anjos revelam é que por trás da atitude de distanciamento havia vergonha, medo de não estar à altura, medo de decepcionar, medo de te fazer sofrer. E, ironicamente, ao tentar te proteger da dor, ela te machucou ainda mais. Você já se perguntou por que essa pessoa parecia se aproximar e se afastar com tanta frequência, como se quisesse ficar, mas ao mesmo tempo fugisse? Isso é comum quando o amor encontra corações que ainda não aprenderam a se amar. E é exatamente o que aconteceu. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, preste atenção. Os anjos mostram que essa pessoa está passando por um momento de confrontação interna. Ela está sendo obrigada, pela vida, a olhar para seus próprios vazios. E o nome que aparece, vez após vez, em meio a essa confusão, é o seu. Não porque você é um passado mal resolvido, mas porque você foi o único presente real que ela já teve. Você foi quem esteve ali sem cobrar, sem pressionar, oferecendo amor com a alma. E isso não é comum. Isso assusta quem nunca recebeu esse tipo de amor. Isso expõe todas as mentiras que essa pessoa contou a si mesma por anos. E agora, Arcanjo Samuel revela algo que talvez você nunca tenha imaginado. Essa pessoa pensou em te procurar, mais de uma vez, mas sempre recuou no último segundo, achando que não teria o direito, ou que seria tarde demais. Ela já escreveu mensagens e apagou. Já pensou em te ligar, mas congelou de medo. Já ouviu seu nome de alguém e sentiu o coração apertar, imaginando se você ainda pensa nela. Essa dúvida a persegue. E aqui está o ponto central deste momento da sua vida. Você precisa entender que a ausência dela nunca foi culpa sua. Foi uma consequência da batalha interna que ela trava desde muito antes de te conhecer.
Você entrou nessa história como um sopro de esperança, mas ela ainda não sabia respirar. E é por isso que agora você precisa se fortalecer, porque essa pessoa está se aproximando do limite entre o arrependimento e a coragem. E quando isso transbordar, e os anjos garantem que vai, você será colocada diante de uma escolha. E essa escolha precisa ser feita por você, com consciência, com paz. Você não pode mais carregar a dor de uma decisão que não foi sua, mas também não precisa viver com o peso de uma história interrompida. Essa pessoa te viu como algo inalcançável porque não via valor em si. E agora, ao perceber que talvez tenha perdido alguém tão raro, ela começa a entender o quanto precisa mudar. Você tem duas missões nesse momento. Primeiro, se libertar da culpa. Pare de se perguntar o que poderia ter feito diferente. Você deu tudo de si. E foi isso que causou a transformação que agora começa a acontecer no coração dela. Segundo, se preparar emocionalmente para ouvir a verdade, porque ela virá. E quando vier, não será apenas um pedido de desculpas. Será uma confissão de amor, de medo, de saudade, de arrependimento. Será um momento de verdade nua. E esse momento exigirá de você maturidade, clareza e, acima de tudo, amor próprio. Você não precisa decidir agora se vai perdoar, recomeçar ou seguir em frente. O que você precisa é estar pronta para ouvir, sem carregar nas costas o peso de carregar o destino dos dois. Você fez a sua parte. Agora é a vez do universo mostrar o resultado disso. E Arcanjo Samuel garante: essa revelação está muito próxima. Sinta, não pense, sinta. Você consegue perceber no ar que algo está para acontecer? O tempo da dúvida está acabando, e a verdade, aquela que você sempre mereceu ouvir, está vindo ao seu encontro. Querida alma, há momentos na vida em que o silêncio diz mais do que 1000 palavras. E o que os anjos me mostram agora é que o silêncio dessa pessoa nunca foi vazio. Foi cheio de conflitos, de palavras não ditas, de sentimentos sufocados, de vontades reprimidas. Foi um silêncio barulhento. E você sentiu isso. Mesmo sem ter explicações, algo dentro de você sempre soube que ainda existia uma conexão, uma verdade, um amor preso em algum lugar. Arcanjo Samuel me mostra que, desde o afastamento, essa pessoa passou a ver o mundo com outros olhos. Foi como se a ausência de você revelasse a presença de tudo o que ela não queria enfrentar. Ela começou a perceber o quanto estava presa em repetições, em relações mornas, em histórias sem alma. E diante disso, seu nome virou referência. Seu olhar virou saudade. Sua voz virou eco. Sabe o que é mais forte nessa revelação? É que essa pessoa que um dia achou que era mais seguro te manter à distância, agora entende que, ao fazer isso, se distanciou de si mesma. Porque você era um espelho, sim, mas um espelho que revelava beleza, força e possibilidade. E agora, tudo o que ela quer é reencontrar essa imagem, nem que seja pela última vez. Mas os anjos dizem: você não está aqui para ser o final de ninguém. Você é recomeço. Você é a virada de página. E por isso essa história só pode continuar se for em novos termos. Não com promessas quebradas, não com discursos bonitos, mas com atitudes claras, sinceras e consistentes. Essa pessoa está começando a entender isso. Está se perguntando pela primeira vez o que é preciso fazer para te ter de volta. Não como antes, mas de forma nova, limpa, honesta. E nesse momento, ela começa a revisar todas as memórias que tem de você. E cada detalhe se transforma em saudade. A maneira como você dizia seu nome, o cuidado com que o ouvia, a forma como enxergava até o que ela tentava esconder de todo mundo. E é aí que os anjos me mostram algo que talvez você ainda não tenha percebido. Essa pessoa te ama, mas não do jeito que amam nas novelas ou nos contos de fadas. Ela te ama do jeito torto de quem está aprendendo a amar, do jeito imaturo de quem nunca teve referência, do jeito bagunçado de quem tem medo de sentir, mas sente mesmo assim. E agora, ela está prestes a se render, não porque você insistiu, mas porque a ausência te fez ainda mais presente, e isso é forte demais para ignorar. Só que aqui está o ponto mais delicado dessa mensagem. Arcanjo Samuel me mostra que essa reaproximação trará consigo um teste.
algo que exigirá de você discernimento, porque essa pessoa pode chegar ainda confusa, ainda oscilando entre o medo e o desejo, ainda sem saber direito como agir. E nesse momento, você terá que se lembrar do que já superou. Você terá que lembrar que não está mais no pedestal. Está no chão, firme, pisando com os próprios pés, consciente do que vale, do que quer e do que nunca mais vai aceitar. Essa pessoa precisa ver isso. Precisa sentir que, para estar contigo, não basta querer. É preciso merecer. E o merecimento vem com presença, com maturidade, com responsabilidade emocional. Arcanjo Samuel me mostra que essa próxima conversa entre vocês será diferente de tudo. Ela pode começar com uma frase simples, algo como "estive pensando em você", ou "acho que te devo algumas verdades", mas o que virá depois será intenso. Haverá confissões, haverá pausas, haverá lágrimas, talvez não visíveis, mas sentidas. E nesse momento, você terá que ouvir mais com o coração do que com os ouvidos. O que essa pessoa vai te contar não é apenas sobre vocês, é sobre ela mesma. Sobre a dificuldade de lidar com emoções, sobre o medo de repetir padrões, sobre a solidão que sentiu mesmo rodeada de gente, e sobre o vazio que ficou quando você se afastou. Você estará pronta para isso? Estará disposta a ouvir com compaixão, sem carregar de novo o fardo? Porque essa será a chave. Ouvir sem se prender. Compreender sem se esquecer de si. Sentir sem se anular. Os anjos dizem que esse é o seu momento de cura. Você esperou demais por uma explicação, por um desfecho, por uma chance de dizer o que ficou preso na garganta. E agora, essa chance está chegando. Mas você já não é mais a mesma. Você cresceu. Você curou, você se viu, e por isso não aceitará menos do que merece. Esse reencontro, se vier, e os anjos mostram que sim, será transformador para ambos. Mas o desfecho será sua escolha. Você não precisa decidir agora, apenas respire e sinta. E quando essa conversa acontecer, olhe nos olhos dela e lembre-se, você é luz, e só fica ao seu lado quem também deseja brilhar. Não ofuscar. Querida alma, esse momento está mais próximo do que imagina. Abrace sua verdade. O resto, o universo se encarrega de alinhar. Querida alma, se você chegou até aqui é porque existe dentro de você uma força que muitos não enxergam. Uma força silenciosa que continuou firme mesmo diante da ausência, da dúvida, da confusão. Uma força que resistiu quando parecia que tudo estava desmoronando. E é essa força que o arcanjo Samuel honra agora, porque ela é a prova de que você está pronta. Pronta para o amor, mas também pronta para a verdade. E aqui está a verdade final que ele me pede para te entregar. Essa pessoa que te colocou em um pedestal e depois se afastou com medo da própria fragilidade, ainda carrega você no coração como o maior e se da vida dela. Ela pode sorrir, pode trabalhar, pode até se envolver com outras pessoas, mas a presença que você deixou não foi embora. Ela ficou como uma tatuagem na alma, porque você não foi só um encontro, foi uma virada, um impacto, um reflexo do que ela poderia ter sido se tivesse tido coragem. Arcanjo Samuel me mostra que essa pessoa está próxima de tomar uma decisão, uma daquelas que viram a chave, que definem um novo caminho, e essa decisão tem tudo a ver com você. Mas não se trata apenas de te procurar. Trata-se de se transformar para merecer estar ao seu lado, porque agora ela entende. Você não é sonho, você é realidade, e realidade exige presença. Ela sabe que não pode mais aparecer com palavras bonitas, sabe que não basta dizer que sente saudade, sabe que agora ou se entrega de verdade ou te perde para sempre. E isso assusta, porque pela primeira vez ela entende o risco de te perder como algo real. O que Arcanjo Samuel quer que você compreenda é que essa virada, esse ponto de decisão, será doloroso para ela, porque implica renunciar a tudo o que era seguro, conhecido, confortável. Implica abandonar a zona de controle, os velhos padrões, o orgulho. Ela está sendo chamada para um renascimento, mas ninguém renasce sem morrer primeiro para o que já não serve. E nesse processo, você será o ponto de luz. Não porque deve salvá-la, mas porque sua verdade acende nela a vontade de mudar.
Os anjos mostram que essa pessoa vai tentar se aproximar. Pode ser com cuidado, com timidez, com receio de não ser mais bem-vinda, mas ela virá com verdade, com o coração nas mãos. Com medo, sim, mas também com esperança. E o que você fará com isso? Essa pergunta não é simples, porque o que ela trará será real, mas você terá que sentir. Esse amor ainda tem espaço em você? Ou o tempo te fez enxergar que o que sentia era profundo, mas não suficiente? Essa resposta só você pode dar. Mas o que Arcanjo Samuel deixa claro é: agora a escolha será sua. Você que por tanto tempo esperou, que por tanto tempo silenciou suas dores, agora é quem vai dizer sim ou não, recomeço ou despedida. E seja qual for sua decisão, ela será a certa, porque será tomada a partir de quem você é hoje, não de quem foi antes. Não carregue culpa, não carregue pena, não se curve à nostalgia. Olhe com amor, mas olhe com verdade. Você é amor, e amor não implora. Amor se oferece, amor se doa. Mas também sabe se retirar quando não é correspondido à altura. Os anjos me mostram que esse reencontro será o último capítulo dessa história. Um capítulo que pode abrir um novo livro, ou encerrar com a paz que você merece. Mas, em qualquer dos dois caminhos, o que vem é liberdade. Você não será mais prisioneira de perguntas sem resposta. Você ouvirá tudo, sentirá tudo, e poderá, enfim, respirar aliviada. Arcanjo Samuel te entrega essa bênção, que o amor que chega até você, seja através dessa pessoa ou de um novo caminho, seja um amor que fique, que escolha ficar, que não fuja do seu brilho, que te veja como você é, que te toque com cuidado, que caminhe ao seu lado com verdade, porque agora você não se contenta com menos. E sabe por quê? Porque você se viu, você se escolheu, e isso muda tudo. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu escolho o amor que me escolhe de volta. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.